Muito bom dia a todos aqueles que estão nos vendo pelo canal do YouTube da Igreja Batista Manaim. Eu queria fazer hoje uma reflexão com vocês, nesta hora de medos e incertezas pela pandemia do coronavírus. Eu escolhi algumas passagens que demonstram o controle de Deus sobre a história da humanidade. Eu estou me referindo ao capítulo 36 do livro de Ezequiel, que fala da nação de Israel. Cerca de 600 anos antes de Cristo, o profeta Ezequiel teve as seguintes revelações, que eu vou ler uma parte para vocês. Vale a pena vocês olharem isso na íntegra dessas passagens do capítulo 36 e 37 do livro de Ezequiel. Nós ficamos surpresos de ver uma previsão desta, escrita 600 anos antes de Cristo. Naquele tempo, Israel existia, Israel estava nessa sua terra, mas o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, colocou uma situação que iria acontecer muito tempo depois. Muito tempo depois. Então, acompanhe comigo aqui o versículo 1 do capítulo 36 do livro de Ezequiel, diz assim: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor. E ele continua, eu não vou ler todo o trecho, porque senão nós vamos perder muito tempo e não dá tempo aqui agora. Mas no versículo 4 ele continua: Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. É interessante essa linguagem, né? Deus falando com a geografia, né? Com a geografia local, aos montes, aos vales, aos outeiros, aos lugares desertos e desolados, e até mesmo as cidades que estavam já desamparadas. E ele continua no versículo 8 dizendo: Mas vós, ó monte de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Quero fazer aqui um intervalo. No ano 70 depois de Cristo, quando o povo de Israel foi expulso da sua terra, essa terra passou a ser desolada. Não tinha agricultura, não tinha nada, onde tinha um pouco de água virou pântano, e onde tinha deserto ficou mais deserto ainda. E ele então tá dizendo aqui uma palavra profética de que ele vai produzir ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, que ainda não estava lá, a partir do ano 70 saiu de lá. Então ele continua no versículo 9 dizendo: Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros e sereis lavrados e semeados. Aqui ele está se referindo à terra, não ao povo. Multiplicarei os homens sobre vós, a toda a casa de Israel. Sim, toda as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor. Aqueles que nunca foram a Israel, mas que pode ver pelas imagens que a internet hoje disponibiliza, Israel hoje, eu que conheço a Europa e conheci e fui 2 vezes a Israel, eu diria o seguinte: de Jerusalém para cima, até a divisa com a Síria, Israel é um estado como se fosse na Suíça, é um país como se fosse a Suíça no seu aspecto de geografia e na sua exuberância de verde, inacreditável. E de Jerusalém para baixo é um deserto cortado por esse rio Jordão e o Mar Morto, semelhante aos desertos que eu conheci, por exemplo, no Iraque, quando morei lá. Então, aqui há uma promessa de Deus tremenda, que eu quero repetir no versículo 11. Multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor.
Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel, e ele vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Desfilhar quer dizer tirar os filhos, né? Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és a terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo, por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. E eu vou pular agora para o versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Mais uma vez, quando ele escreveu isso, o povo estava habitando lá. Só que, como eu disse, em 70 depois de Cristo, eles foram expulsos e ficaram até 14 de maio de 1948, quando a nação de Israel foi novamente restaurada, reinaugurada, ou existente, né? E isso é uma coisa tremenda, irmãos. No versículo 34 ele continua dizendo, lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos que passam. Disse-á, esta terra desolada ficou como era o jardim do Éden. Como eu disse, de Jerusalém para cima a agricultura é exuberante, como se fosse aqueles países na Europa. As cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. É interessante, eu quero dar uma pausa aqui nesse livro de Ezequiel e vou ir lá para Isaías 66, 8, que diz que quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Isso ocorreu, como eu disse, no dia 14 de maio de 1948. Houve uma profecia do livro de Isaías, no livro de Isaías, dizendo que ia existir uma nação em um dia, como foi fundado Israel. Vamos voltar para o capítulo 37 agora do livro de Ezequiel, que diz no versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Irmãos, essa cena eu vi lá no museu de Yad Vashem, em Jerusalém, uma enorme vala, um filme feito lá pelos próprios alemães, uma enorme vala cheia de milhares de corpos nus, completamente esqueletos, amontoados, nus, uma cena dantesca, infernal. Aquilo lá me chocou de uma forma tremenda. E ele diz lá no versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Versículo 12 continua, portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e fiz, e diz o Senhor. Esta é a minha reflexão sobre essas passagens, é a seguinte, irmãos. Deus tem o controle da história do mundo. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia permitido pelo Senhor. Nós estamos vivendo horas difíceis nesta pandemia. Mas creia, Ele cuida do seu povo. Salmo 40, eu quero terminar falando do Salmo 40, 17, diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Creia nisso, nesse momento tão difícil da humanidade e que cada um de nós estamos passando. Você é filho de Deus, reconheça isso, sabe que Deus tem feito grandes coisas na sua vida e Ele vai continuar fazendo, mesmo que esse momento seja um momento tão difícil para a humanidade toda.
Creia nele, porque o Senhor está conosco. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.